E se Deus dissesse que o mundo acaba amanhã? Há milhares de anos ele olhou para um planeta afogado em corrupção, violência e rebeldia e declarou: basta. Bem-vindo ao episódio 2 de A Lei e a Graça, o Dilúvio, quando Deus disse: basta. Inscreva-se no Tesouros Espirituais da Bíblia, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e comente abaixo. O que a história de Noé te inspira a fazer hoje? Sua participação nos ajuda a espalhar essa mensagem transformadora. Neste episódio, você vai mergulhar em um dos momentos mais dramáticos da Bíblia: o dilúvio de Noé, um mundo perdido no caos, um homem fiel escolhido por Deus, e uma arca que se tornou símbolo de salvação. Em 4 partes, vamos explorar a corrupção humana que desafiou Deus e a missão de Noé para construir a esperança, o juízo divino que apagou o mundo, mas preservou a promessa através da obediência, o fim das águas e o pacto do arco-íris, um sinal eterno de misericórdia, a nova humanidade e a promessa de Deus que ecoa até hoje. Em tempos de caos, como ser fiel como Noé? Este não é apenas um relato antigo, é um aviso, um convite e uma revelação que pode transformar sua fé. Prepare-se para 30 minutos que vão te fazer refletir, se emocionar e enxergar os planos de Deus com novos olhos. Continue assistindo, porque essa história começa agora. Parte 1. A corrupção humana e a missão de Noé. Vamos voltar ao início, ao tempo em que a Terra ainda era jovem. Imagine um mundo perfeito. Rios cristalinos serpenteando por vales verdejantes, montanhas majestosas tocando o céu, animais vivendo em harmonia. O homem, criado à imagem de Deus, caminhava em comunhão com seu Criador. Era o jardim de Deus, pulsando com vida e propósito, mas algo mudou. O pecado entrou como uma sombra sutil, e com ele veio a corrupção. Não de uma vez, mas como uma correnteza que cresce até se tornar um rio devastador. Em Gênesis 6, a Bíblia nos conta que a humanidade se perdeu. Os filhos de Deus, que deveriam viver em santidade, começaram a se misturar com as filhas dos homens, gerando uma geração rebelde. A violência explodiu. Homens matavam uns aos outros. A ganância dominava. A injustiça se espalhava como fogo. A terra, que antes cantava louvores ao Criador, agora gemia sob o peso do pecado. Toda a intenção dos pensamentos do coração humano era só má, continuamente, diz Gênesis 6:5. Imagine a cena. Um mundo onde a bondade foi esquecida, onde o amor deu lugar ao ódio, onde a luz da santidade parecia apagada. Deus olhou para sua criação e sentiu dor. Ele, que formou cada rio, cada montanha, cada ser vivo com amor, viu sua obra desfigurada. Mas Deus não é apenas justo, ele é misericordioso. Antes de trazer o julgamento, ele decidiu oferecer uma chance. E para isso, escolheu um homem, Noé. Quem era Noé? Em meio a um mundo afogado em trevas, ele brilhava como uma estrela solitária. Gênesis 6:9. O descreve como justo, íntegro que andava com Deus. Noé não se conformava com a corrupção ao seu redor. Enquanto outros se entregavam à violência e à imoralidade, ele escolhia a obediência, a fé, a comunhão com o Criador. Ele era um homem comum, com uma família, vivendo em um tempo de caos. Mas sua fé o tornou extraordinário. Um dia, Deus falou com Noé. Imagine o peso dessas palavras. Construa uma arca de madeira de gofer, com 3 andares, coberta com betume. Eu vou trazer um dilúvio sobre a terra, e tudo que respira será destruído. Mas contigo estabelecerei minha aliança. Gênesis 6:14-18. Pense nisso. Noé nunca tinha visto chuva, quanto mais um dilúvio que cobriria o mundo. A ideia era absurda, incompreensível. Mesmo assim, ele creu. Noé começou a trabalhar. Dia após dia, sob o sol escaldante e as noites frias, ele cortava madeira, martelava pregos, construía uma estrutura gigantesca. 135 metros de comprimento, maior que um campo de futebol. Seus vizinhos zombavam. Noé, onde está a água? Gritavam. Você enlouqueceu?
Alguns o chamavam de fanático, outros de tolo, mas Noé não se abalava. Ele não discutia, não tentava convencer. Ele simplesmente obedecia, porque ele sabia que a palavra de Deus é verdadeira, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. Por que Deus escolheu Noé? Porque ele vivia diferente. Sua fé era ação, não apenas palavras. A arca que ele construiu não era apenas um barco, era um testemunho. Cada prego, cada tábua, era uma declaração de confiança na promessa divina. E enquanto o mundo corria para sua própria destruição, Noé preparava um caminho de salvação. Mas por que um dilúvio? Por que Deus decidiu limpar a terra? Porque o pecado tinha chegado a um ponto sem volta. A corrupção era tão profunda que não havia outra solução senão um recomeço. Mas mesmo em seu julgamento, Deus mostrou misericórdia. Ele deu a Noé anos para construir, tempo para que outros vissem, se arrependessem, entrassem na arca. Ela era uma porta aberta, um convite à salvação, mas poucos a cruzaram. E você, como está vivendo hoje? Em um mundo cheio de corrupção, violência e egoísmo, você é como Noé caminhando com Deus? Está construindo algo que resista ao caos, algo que mostre sua fé? Pense nisso. Se está gostando, deixe um like agora para apoiar o canal. Vamos mergulhar na próxima parte onde o juízo de Deus finalmente chega. Continue assistindo porque o que vem a seguir é impactante. Parte 2. O juízo divino e o poder da obediência. O tempo acabou. Deus havia avisado e agora sua palavra se cumpria. O dilúvio veio. Não era uma chuva qualquer. Era um evento cósmico. Um caos que reescreveu a terra. Gênesis 7:11 diz que as fontes dos grandes abismos romperam e as comportas dos céus se abriram. Imagine a cena. Águas explodindo do fundo da terra, nuvens despejando torrentes intermináveis. Montanhas desapareceram, cidades foram engolidas, florestas arrancadas. A terra, que antes pulsava com vida, agora afogava-se em destruição. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras estavam dentro da arca. Junto com eles os animais que Deus escolheu. Leões, pássaros, elefantes, serpentes, cada um representando a criação que Deus queria preservar. A arca, selada por Deus, flutuava como uma fortaleza de esperança em meio ao caos. Mas fora dela, o cenário era devastador. Os que haviam zombado de Noé, que o chamaram de louco, agora batiam nas tábuas da arca, implorando por salvação. Mas era tarde. A porta estava fechada. Ninguém escapou. Nem homem, nem mulher, nem animal, exceto aqueles protegidos por Deus. Por 40 dias e 40 noites, as águas caíram sem parar. Depois, a terra permaneceu submersa por meses. Tudo foi apagado. Vilarejos, templos, campos. O mundo voltou a um estado primordial, como se Deus estivesse reiniciando sua criação. Mas por que tanto juízo? Por que um castigo tão severo? A resposta está em Gênesis 6:11 e 12. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. O pecado havia infectado tudo, não apenas os homens, mas a própria criação. A violência era tão extrema que a terra não podia mais suportar. Deus, em sua justiça, precisava limpar o que estava manchado. Ele não agiu por raiva cega, mas por amor à sua criação, para restaurar o que havia sido perdido. Mas mesmo no juízo, a misericórdia de Deus brilhou. A arca era a prova de que ele não abandonaria a humanidade. Noé foi escolhido porque era justo, porque andava com Deus, porque obedeceu sem hesitar. Sua fé o tornou um canal da promessa divina. Enquanto as águas rugiam lá fora, Noé e sua família estavam seguros. Eles não sabiam quando o dilúvio acabaria. Não viam o sol, não sentiam a terra firme, mas confiavam, esperavam. E isso é o que a obediência faz. Ela nos sustenta quando tudo ao redor desmorona. Pense na arca por um momento. Ela não era confortável. Imagine meses dentro de um espaço fechado com animais, sem saber o que aconteceria. Noé não tinha um mapa, não tinha garantias além da palavra de Deus. Mesmo assim, ele não questionou. Ele creu. E essa fé o levou à salvação. O que isso nos ensina?
que a obediência a Deus nem sempre é fácil, mas sempre é segura. Noé não precisava entender o plano. Ele precisava confiar no planejador. E Deus honrou sua fé. Após meses, as águas começaram a recuar. A arca pousou no Monte Ararat. Um novo mundo emergia, limpo, pronto para um recomeço. Mas o que Noé fez ao pisar na terra? Como Deus respondeu à sua fidelidade? E como essa história se conecta com nossa vida hoje? Se está sendo impactado, comente abaixo. Você confiaria em Deus como Noé, mesmo sem ver o futuro? Continue assistindo, porque a próxima parte traz uma revelação que mudou a história da humanidade. Parte 3. O fim das águas e o pacto do arco-íris. As águas pararam. Após meses de escuridão, o sol rompeu as nuvens. O mundo, antes engolido por um oceano sem fim, começou a se revelar. Noé abriu a janela da arca e enviou um corvo, depois uma pomba. Quando a pomba voltou com um ramo de oliveira, Noé soube. A terra estava viva novamente. Finalmente Deus falou: sai da arca tu, tua família e os animais. Noé pisou numa terra transformada. Era um cenário desolador. Lama, rochas, ruínas de um mundo perdido. Nada era como antes. Vilarejos, campos, montanhas, tudo havia sido apagado. Noé, sua esposa, seus filhos e noras estavam sozinhos, mas não abandonados. Deus estava lá, guiando cada passo. Noé olhou ao redor e sentiu o peso do momento. Ele sabia que aquele era um recomeço, não apenas para sua família, mas para toda a humanidade. E então, fez algo que marcou a história. Construiu um altar. Não para si, não para buscar glória, mas para honrar a Deus. Ele reuniu pedras, preparou madeira, trouxe animais puros e ofereceu sacrifícios. O fogo subiu, o aroma chegou aos céus, e Deus respondeu. Gênesis 8, 21, 22 registra as palavras de Deus. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o desejo do seu coração é mau desde a infância. Enquanto a terra durar, haverá sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno. Deus prometeu que nunca mais enviaria um dilúvio para destruir tudo. E para selar esse pacto eterno, ele deu um sinal: o arco-íris. Pense no arco-íris. Não é apenas um fenômeno da natureza, é um símbolo divino. Cada cor brilhando no céu após a chuva é um lembrete da misericórdia de Deus. É como se Deus dissesse: eu vejo o pecado, mas escolho a graça. Eu julguei, mas agora prometo salvar. O arco-íris era uma aliança, não apenas com Noé, mas com toda a humanidade, com a criação inteira. Por que Deus fez isso? Por que preservar Noé e sua família em vez de começar do zero? Porque Deus não desiste de sua criação. O mal pode crescer, mas a graça é maior. O juízo pode vir, mas a misericórdia triunfa. Noé não era perfeito. A Bíblia mostra que ele teve falhas após o dilúvio. Mas ele ouviu, obedeceu, e por isso foi usado para iniciar uma nova era. Essa história nos confronta. Vivemos em um mundo que, em muitos aspectos, lembra os dias de Noé. Corrupção, violência, egoísmo estão em toda parte. Às vezes parece que Deus está em silêncio, mas o arco-íris ainda brilha. Ele nos lembra que Deus está presente, oferecendo chances, chamando-nos à fidelidade. O que você está oferecendo a Deus hoje? Noé construiu um altar com o que tinha. Ele deu o melhor de si em gratidão. E nós? Estamos construindo altares em nossas vidas, momentos de adoração, de entrega, de obediência? Ou estamos ocupados demais com o caos ao nosso redor? Se esta história está te tocando, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Vamos para a última parte, onde veremos como a humanidade renasceu e o que o arco-íris significa para nós hoje. Continue assistindo. Parte 4. A nova humanidade e a promessa eterna de Deus. Bem-vindos à última parte do episódio 2, de A Lei e a Graça. O dilúvio, quando Deus disse, basta. Se você chegou até aqui, está prestes a descobrir como a história de Noé não termina com a arca ou o arco-íris, mas abre as portas para um novo capítulo da humanidade.
Inscreva-se no Tesouros Espirituais da Bíblia, ative o sininho e comente. O que a história de Noé está te inspirando a mudar na sua vida? Vamos mergulhar na parte 4. A nova humanidade e a promessa eterna de Deus. Quando Noé saiu da arca, ele não encontrou um mundo perfeito. Imagine a cena. Ele pisou numa terra coberta de lama, rochas espalhadas, restos de um mundo que o dilúvio apagou. Vilarejos, campos, montanhas, tudo havia desaparecido. O ar ainda cheirava a chuva, e o silêncio era quase ensurdecedor. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas noras estavam sozinhos. Era como se a criação tivesse voltado ao zero. Uma tela em branco esperando um novo começo. Mas esse começo não era apenas sobre reconstruir casas ou plantar campos. Era sobre reconstruir a humanidade, sob a promessa de Deus. Gênesis 9:1 registra as palavras de Deus a Noé. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Essas palavras ecoam o mandato dado a Adão e Eva no Éden, mas agora com um peso diferente. Após o dilúvio, essa era uma bênção carregada de responsabilidade. Noé e sua família eram os únicos sobreviventes, os guardiões da criação. A partir deles, nações surgiriam, culturas se formariam, a história da humanidade continuaria. Mas o que aconteceu com aqueles que ficaram fora da arca? Os que zombaram de Noé, que escolheram a rebeldia em vez da fé? A Bíblia é silenciosa. Eles foram engolidos pelo juízo, um lembrete solene de que nossas escolhas têm consequências eternas. Pense nisso por um momento. O dilúvio não foi apenas uma destruição, foi um divisor de águas. Separou os que confiaram em Deus dos que o rejeitaram. Noé não era perfeito. Ninguém é. Mas ele ouviu, obedeceu, e por isso foi escolhido para ser o pai de uma nova humanidade. E quando Deus olhou para Noé, ele não apenas o salvou, ele o abençoou. Gênesis 9:7 repete: multiplicai-vos, espalhai-vos pela terra. Era como se Deus estivesse dizendo: eu ainda acredito em vocês, eu ainda tenho um plano. Mas havia algo mais no céu, o arco-íris. Não era apenas um sinal de que a chuva acabou. Gênesis 9:12-16 descreve o arco-íris como um sinal da aliança entre Deus, a humanidade e toda a criação. Cada cor, vermelho, amarelo, azul, brilhando contra as nuvens, era uma promessa. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Imagine Noé olhando para aquele arco-íris pela primeira vez. Após meses na arca, após o medo, a espera, a incerteza, ele viu um sinal de que Deus escolhia a misericórdia. O arco-íris não era para Noé apenas, era para todas as gerações, incluindo nós hoje. Por que o arco-íris é tão poderoso? Porque ele fala de graça. O dilúvio mostrou a justiça de Deus, mas o arco-íris revelou seu coração. Ele viu o pecado da humanidade, reconheceu que o desejo do coração do homem é mau desde a sua mocidade. Gênesis 8:21. Mas escolheu não destruir novamente. Em vez disso, prometeu preservar. Cada vez que vemos um arco-íris, somos lembrados de que Deus é paciente, de que sua graça é maior que nosso pecado. Mas a história não para aí. O mundo novo que Noé encontrou não era imune ao mal. O dilúvio lavou a terra, mas não apagou a semente do pecado no coração humano. Gênesis 9 nos dá um vislumbre disso. Após a bênção, a Bíblia conta que Noé plantou uma vinha, fez vinho e em um momento de fraqueza embriagou-se. Seu filho Cam agiu com desrespeito, enquanto Sem e Jafé o honraram. Esse episódio mostra que mesmo após o recomeço, a humanidade ainda enfrentaria lutas. O mal não morreu, ele apenas mudou de forma. Isso nos leva a uma verdade desconfortável, mas necessária. O mundo novo de Noé não era um paraíso. Era um campo de batalha espiritual, onde a justiça de Deus e a corrupção humana continuariam a colidir. Noé e seus filhos tinham a chance de viver diferente, de construir uma sociedade que honrasse a Deus. Mas, como veremos no próximo episódio, a humanidade logo enfrentaria novos desafios, como na Torre de Babel. O que Noé nos ensina, então?
Ele nos mostra que a graça de Deus é um convite, mas também uma responsabilidade. Noé não foi salvo apenas para sobreviver. Ele foi salvo para ser luz. Sua obediência na construção da arca, seu altar de gratidão, sua vida de fé, tudo isso foi um testemunho. Mas ele também nos lembra que somos humanos. Noé caiu, como todos nós caímos. Mesmo assim, Deus não o abandonou. A graça que salvou Noé da água é a mesma que o sustentou em suas falhas. Agora pare e reflita. Como isso se aplica a nós hoje? Vivemos em um mundo que em muitos aspectos lembra os dias de Noé. Abra o noticiário. Corrupção em governos, violência nas ruas, egoísmo em alta. Jesus mesmo disse em Mateus 24, 37 e 39: como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Pessoas comendo, bebendo, vivendo como se Deus não existisse até que o juízo veio. Hoje o mundo corre na mesma direção, ignorando os sinais, zombando da fé, como fizeram com Noé. Mas aqui está a boa notícia. O arco-íris ainda brilha. Ele nos lembra que Deus está presente, oferecendo chances, chamando-nos à fidelidade. Ele não desistiu da humanidade nos dias de Noé, e não desiste de nós agora. A pergunta é: como estamos respondendo? Somos como Noé, construindo arcas de fé em meio ao caos? Ou estamos nos conformando com o mundo, deixando a correnteza nos levar? Pense na sua vida por um momento. Talvez você esteja enfrentando tempestades, problemas na família, no trabalho, na saúde. Talvez sinta que o mundo ao seu redor está desmoronando, como nos dias do dilúvio. A história de Noé nos ensina que Deus sempre tem uma arca. Para Noé era uma estrutura de madeira. Para nós, pode ser a fé, a oração, a obediência, a comunidade da igreja. Deus sempre oferece um caminho de salvação, mas cabe a nós entrar pela porta. E mais, Noé nos desafia a ser luz. Ele não construiu a arca para se esconder. Ele a construiu para salvar. Hoje Deus está buscando pessoas que, como Noé, sejam diferentes. Que vivam com integridade quando todos escolhem a corrupção. Que confiem em Deus quando o mundo ri. Que construam altares de adoração em vez de templos para si mesmos. Talvez Deus esteja te chamando para ser essa luz. Na sua casa, no seu bairro, na sua escola. Talvez Ele esteja te pedindo para fazer algo que parece impossível, como construir uma arca em terra seca. Você está ouvindo? Vamos dar um passo além. A promessa do arco-íris não é apenas sobre evitar outro dilúvio. Ela aponta para algo maior. A aliança de Deus com a humanidade, que culmina em Jesus. O dilúvio foi um julgamento, mas também um prenúncio da salvação final. Em 1 Pedro 3, 20 e 21, a arca é comparada ao batismo, um símbolo de como somos salvos pela graça através da fé. Jesus é a arca definitiva, o caminho que Deus proveu para nos salvar do juízo final. O arco-íris, com suas cores de esperança, ecoa a promessa de redenção que encontramos na cruz. Isso nos leva a uma aplicação prática. Como viver como Noé hoje? Primeiro, ouça a Deus. Noé não tinha um manual, ele tinha a voz de Deus. Hoje, temos a Bíblia, a palavra viva. Leia, medite, busque ouvir o que Deus está te dizendo. Segundo, obedeça, mesmo quando for difícil. Noé enfrentou décadas de trabalho e zombaria, mas não desistiu. Sua obediência o levou à salvação. Terceiro, seja luz. Noé não guardou a arca para si. Ele foi um testemunho. Compartilhe sua fé. Viva de forma diferente. Mostre o amor de Deus. Quero te desafiar agora. Pegue um momento hoje, talvez depois deste vídeo, e pergunte a Deus: Senhor, como posso ser como Noé? Onde posso construir minha arca? Como posso ser luz? Escreva o que vier ao seu coração. Talvez seja perdoar alguém, ajudar um vizinho, orar mais, ou simplesmente confiar em Deus em meio a uma tempestade. Se esta mensagem está te tocando, deixe um like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Comente abaixo. O que a história de Noé te inspirou a fazer diferente? Sua interação nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa verdade. Mas a história da humanidade não termina com Noé.
O mundo novo que ele começou logo enfrentaria novos desafios. No próximo episódio, Torre de Babel, o dia em que Deus confundiu toda a terra, vamos descobrir como os descendentes de Noé, em sua arrogância, tentaram construir uma torre para desafiar Deus. O que aconteceu quando eles buscaram glória própria? Como Deus respondeu? Você vai se surpreender com as lições que ecoam até hoje. Inscreva-se agora, ative o sininho e não perca o episódio 3. Enquanto isso, viva como Noé. Ouça a Deus, obedeça com coragem e seja uma luz no caos. Porque assim como o arco-íris brilha no céu, a graça de Deus brilha em você. Que sua vida seja um altar que sobe aos céus. Nos vemos no próximo episódio.